Meu papel é destravar o caminho do gerente para ir para a meta. E o gerente precisa saber onde está o problema e destravar o vendedor. A dificuldade que ele tem, porque é conhecimento. A gente sai de uma loja para outra, as mesmas pessoas performam, as mesmas, porque ela já tem um método. E aí a gente estava na reunião trimestral, aí a gente colocou. Aí quando a gente ia escutando... Não, eu tenho um método... Eu adorava ouvir isso, você não tem noção, né? Um método de venda, porque vendas todo mundo acha que é intuição. Será que é intuição? Por que aquele consultor que é melhor, ele tem um método? Eu oferto essa... Eu faço isso, coloco essa no meio, eu crio 3 ofertas para ir no meio. Então ele já tem um método. Então podemos replicar esse método. Como que a gente pode? Claro, mantendo a individualidade de cada um. Então acho que esse que é o grande ponto para a gente melhorar o nível de equipe. Só que para isso a gente tem que ter pessoas que estão abertas a isso, a querer melhorar, a querer se desenvolver, né? Não achar que... porque assim, a gente escuta, aqui é assim. Só que como a gente tem muito exemplo hoje, a gente quebra isso rapidamente. Não, e o quanto é importância você buscar sempre por referências que já entregaram esse método. Venda é uma ciência, ela requer cada vez mais aprendizado para que você possa, através desse hábito, aprimorar até chegar a uma excelência. E cada vez mais, quando a gente ouve o quanto é importante a gente ver o vendedor, o consultor que fala, não, eu tenho um método de apresentação, eu tenho um método de expor, eu coloco em 3 combos para limitar o meu cliente para uma decisão. Porque tem cliente também que ele se assusta quando ele vê 8 opções, ele fala, não consigo tomar decisão. E aí o consultor, ele é um condutor para aquele cliente, ele fala, não, vamos por aqui, conforme o teu tipo de rosto, com essa lente vai acomodar melhor, e eu entendi que o senhor tem miopia, por isso que o míope ele precisa de uma lente nesse formato. Então ele conseguindo envolver, e é o que você falou, a particularidade dele, a essência daquele vendedor, mas com um método comprovado, com uma referência que dá para chegar lá, isso dá muito resultado. Salve, salve! Esse é o nosso Pod Visão, hoje especial com um tema muito importante, nós vamos falar de varejo. Você está cansado de ter só teoria sem a prática? Hoje nós trouxemos Virgílio Machado para contar para nós como será gestão no varejo óptico, multifranqueado, mais de 8 anos na rede Mercadão dos Óculos e também com muito conhecimento sobre lojas que foram repassadas e administra hoje várias lojas. São 4 unidades que tem aí a formação através do repasse. Ele adquiriu num bom momento e conseguiu alavancar e vai contar muito para nós sobre isso. Então, papel e caneta na mão nesse nosso podcast. A gente vai ter muita informação, insight e orientação pura na veia para que você possa fazer ainda melhor o seu conhecimento e alavancar. Virgílio, eu gosto de começar bastante com a essência de tudo, a origem. Conta para mim como é que a Cegonha te entregou. Você já vem de famílias de empresários, executivos e consultores. Como é que foi o teu início? Primeiramente, queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, Fábio, nesse projeto do Mercadão dos Óculos. Projeto novo que com certeza já é um sucesso, vai ensinar muita gente. E passaram grandes nomes, então para mim é uma honra ser convidado. Muito obrigado. Que bom. Então, na verdade não. Eu acho que eu sou o primeiro empresário ali da família. Meus pais são funcionários públicos, né? Meu pai é dentista, ele, além de funcionário público, ele também tem o consultório, então é uma certa empreender, né? Mas ele não tem essa tanto empreendedora ali, ele é mais trabalho. E minha mãe é funcionária pública, ela é enfermeira. Eles sempre incentivaram muito o estudo, assim. Meu pai classe média, né? Eu sou de Aracaju, são classe médias, e eles sempre se esforçaram muito para dar o melhor de estudo pra gente. Então, boas escolas, sempre cobrou muito estudo, esporte. Então, deu esporte também, né? Eu joguei tênis, que eu acho que foi... comecei com 9 anos e trago até hoje. É um esporte que me traz muito aprendizado, disciplina, concentração. Você tá sempre brigando contra você, né? Porque você precisa ir lá, se você é muito ofensivo e errar demais, você pode perder o controle, uma decisão sua. Se você também retrai, o outro vai. Então você precisa encontrar esse equilíbrio e é uma briga mental com você mesmo. E eu acho que eu levo muito isso também nos negócios.
Que legal. Virgílio, e aí o ponto importante de alguns pilares na qual a gente detectou nessa tua carreira, você vem também de uma formação, a parte profissional, onde você passou numa grande consultoria que é a Falcone e você teve a oportunidade de ter contatos ali também com vários ambientes de negócio. Conta um pouco para nós como é que foi. Foi, então eu sou engenheiro de formação, né? Até voltando ali a história, quando eu saí de casa, eu falei, pai, vou ser o melhor lá da faculdade, né? Voltando um pouquinho. Então eu estudei bastante, passei na Federal Santa Catarina, que eu acho que são decisões que mudam muito a vida pra gente. Então a gente tá do lado de pessoas que são muito boas, melhores que vocês. Então eu tive o privilégio de estudar na Federal Santa Catarina, ter aula com os melhores professores, engenheiros, ter contato. Então com certeza foi algo que impactou muito a minha vida e me colocou em outro patamar. E isso me possibilitou eu entrar na Falcone, né? Então a Falcone sempre foi uma maior consultoria do Brasil, atende grandes clientes e normalmente eles selecionam e já começa a seleção aí de onde você veio, né? Então escolas de primeira linha normalmente têm um privilégio hoje na seleção, então fez toda a diferença. Eles vão na universidade recrutar essas pessoas, então eram mais de 20 mil inscritos e acho que passaram 30 e poucos. E foi uma experiência também, acho que outro ponto de decisão na vida que muda a nossa vida para onde a gente está. Então a Falcone foi uma grande escola para mim, né? Até hoje eu trago ali, porque é o que eu falo, é uma empresa-escola. A Falcone é uma empresa-escola, onde a gente entrava no primeiro mês, ele já te dá um banho de conhecimento técnico, conhecimento em gestão, antes de você ir para o cliente. Então você vai lá, ganha-se. E aí a partir do momento você vai ganhando espaço, né, dentro da empresa, toda dessa carreira júnior, pleno e sênior, e tendo contato com vários segmentos. Segmento privado, segmento público, vários tipos de soluções, varejo, fui para a indústria também. Então, esse contato com vários segmentos, né, com vários problemas, que lá a gente resolvia o problema. Que a gente fala, o conhecimento técnico era do cliente. Então, eu entrava com gestão e liderança, né, que era em conjunto com o cliente, mas o conhecimento técnico era dele. Só que a gente via que os problemas se repetem de um cliente para o outro, de um segmento para o outro. Então isso te dá uma visão muito generalista da coisa, onde estão os problemas, como resolver, fora do método, né? O Falcone estudou lá no Japão um método de solução do problema. Para mim é um método super simples. A gente olha o PDCA, é simples, né? Mas quando a gente entende ele a fundo, ele é muito mais complexo. E aí vem um monte de nomezinho que inventam, growth, isso, aquilo, mas no fundo, quando você volta para a base, para a origem, é sempre o mesmo método, né? Você tem que planejar, executar, planejar, saber onde está o problema, qual que é a sua distância, né? O problema é a distância de onde você quer chegar, onde você está hoje, de onde você quer chegar, como você desdobra. No fundo, eu levo esse modelo mental para resolver todos os problemas que eu enfrento aí no dia a dia. Então, foi uma escola muito grande para mim, com certeza. E você disse para mim, inclusive nos bastidores, que você teve a experiência, inclusive, de passar uma temporada fora, trouxe a língua para dentro do teu currículo, e aí dentro dessa formação você teve a oportunidade, inclusive, de ter contatos com vários diretores executivos, inclusive em outros países, que te deram essa formação para que depois você pudesse chegar onde você chegou, foi isso? Isso mesmo, durante a faculdade também, né, teve um programa de bolsa, eu fiz metade na verdade, fiquei 1 ano fora, né, num programa sanduíche na Holanda, onde eu fiquei 6 meses dentro da faculdade, né, algumas matérias, e 6 meses no estágio. Então teve essa experiência fora do Brasil, né, a língua, a vivência, projetos, até legal, né, a diferença do ensino brasileiro para o ensino holandês, por exemplo, que é baseado em projeto. Então, no Brasil, o que é que eu sentia, Fábio? Que eu tinha um monte de ferramenta, porque eu aprendi um monte de cálculo e às vezes eu não sabia como usar a ferramenta. Eu era o cara das contas, de saber. Eu não sabia como usar isso em projeto. Eu tenho um monte de ferramenta, eu não sei apertar o parafuso. Já lá, eles não dão essa base, essa carga na Europa de conhecimento técnico e te soltam um projeto na mão. E aí, às vezes, a pessoa que tinha menos conhecimento que eu sabia resolver melhor o caso seu. Então, foi um grande aprendizado para mim de entender, não é só você saber fazer a conta. Como que isso se aplica na prática, no projeto. Então, foi um grande aprendizado também. E porque quando a gente vai na vida real é assim. Na verdade, a gente tem um projeto. Cada desafio que a gente tem
é um projeto. E aí na Falcone, né, e depois também na consultoria, lidava com executivos de alto escalão que estão fora do Brasil, negociando. Então isso me deu muita realmente bagagem e confiança para lidar com essas situações, né? Isso é valioso, e aí a gente percebe hoje a importância que você dá para o negócio. Você é gestor de várias lojas e aí você teve uma capacidade também de trazer lojas que estavam no processo de repasse. Repasse no Brasil, muitas vezes, o Virgílio comenta isso muito bem conosco, quando a gente fala de repasse, a gente tem até uma certa, um pé atrás. Não, mas a loja foi repassada, mas por que ela é repasse? Ela é problemática? Não, a loja de repasse, ela traz um fundo de comércio, porque ela trouxe até então o início de uma atividade com o antigo gestor, e repasse cada vez mais no Brasil, ele é cada vez mais necessário e evidente. Em outros países, como mercados mais maduros, Estados Unidos, o repasse chega a ser no mercado de franquia quase que 60% do negócio, porque são unidades que amadureceram com o tempo e aí chegam oportunidades a um multifranqueado que vê naquele fundo de comércio uma forma de dar uma aceleração e alavancar ainda mais o seu negócio. Porque além do fundo de comércio, você já tem a economia quando você pega uma loja em repasse em ter a estrutura pronta, porque você não vai ter aquele desgaste em montar a loja, fachada, climatização, contratação, toda a base, e você também consegue tirar um pouco daquela base de clientes que foi inicialmente captada. Entrando nesse sentido, quais as estratégias de marketing e vendas que você considera mais eficaz para impulsionar o tráfego em vendas de uma loja de repasse, Virgílio? Então, quando eu estou diante de um repasse ou oportunidade, eu primeiro olho o mercado, onde que ela está inserida, né? Então eu olho, a cidade é potencial, né? A loja está lá numa cidade. Essa cidade, quantos habitantes ela tem? Quantos médicos atendem? Porque a gente sabe que o nosso ramo ele depende de receita médica. Então, quanto mais médico e atendimento médico, mais receita tem na loja, mais oportunidade de venda. Tem algumas cidades menores que ela não é uma cidade de atendimento. As pessoas saem para se atender em outros lugares. Tem cidades que recebem médicos. Então, esse é um primeiro ponto que eu avalio. Por quê? Quando você injeta o dinheiro, você vai injetar a mesma oportunidade para uma loja com mais ou menos potencial. Dado isso, tem potencial dessa loja, dessa cidade, eu faço uma análise da operação, né? Então eu vou para a análise da operação do que está em repasse. Qual que é os custos fixos? Qual que é o ponto de equilíbrio dessa operação, né? Então quanto que ele está faturando? E aí eu vou desdobrando quantas vendas ele faz, qual que é o ticket médio que ele fatura, porque eu sei o seguinte: se eu tenho um benchmark que é minha referência de ticket médio, então muitas vezes hoje eu sei, tem uma loja que está faturando, que eu peguei de repasse, ela fatura 40 mil, mas faz, vamos dizer que o ticket médio dela é 500, ela faz 80 vendas. Se ela, 80 vendas. Isso. Se minha referência é 1.000 de ticket médio, eu consigo posso melhorar aqui só fazendo o ticket médio. Só melhorando o ticket médio. Mantendo as mesmas 80 vendas. Ou seja, eu não vou fazer mais nada, não vou mexer no que ela faz hoje, eu só trazendo meu know-how e expertise do conhecimento que eu tenho de levar o ticket médio para mim, eu já sei que isso está pondo equilíbrio. E aí eu vou analisar quais são as outras alavancas. Para essas 80 vendas, ele trabalha tráfego pago, né? Porque hoje é importante pra gente, um super canal de vendas. Então no trabalho, então eu sei que eu já tenho uma oportunidade de subir ainda mais essas 80 vendas. Ele trabalha parcerias? Então para mim hoje é um canal de vendas super importante. Essas parcerias, elas são, né, tem clínicas, tem convênios, então que você vai, lojas, como que você trabalha essa parceria? E também não adianta ter muitas parcerias, é melhor ter poucas parcerias, mas que você consegue medir. Parcerias street, né? Ela trabalha o canal de aquisição street, como que tá? É 1 ou 2, ele performa, não performa? E porta de loja, como é que trabalha? Então são esses 4 pontos, porque eu sei, se ele está fazendo 80 vendas sem tirar o melhor de cada potencial, eu sei que o potencial da loja de eu chegar e implementar é muito grande. Então a gente, né, teve uma loja mesmo, Paissandu, né? A gente chegou, a loja faturava acho que 40 mil reais e no segundo mês a gente levou para 140 mil reais. Então, é uma loja que eu não tinha muita dúvida, porque ele já tinha uma quantidade de vendas, volume, e eu sabia que poderia performar já imediatamente. E um ponto que você tocou é assim, você já traz a tua experiência de uma referência, porque você começou operacionalizando uma loja em Presidente Prudente,
sabendo de fato como é que era o potencial do negócio ótico, Mercadão dos Óculos, dentro de uma loja sua, gerida, e aí quando você teve a capacidade de absorver outras lojas em repasse, você já tinha referência, que é o que você falou. Qual é o número de cupons, qual é o faturamento, qual é o ticket médio, que eu já faço imprudente, instalando todos os canais de vendas e todas as ferramentas que eu faço imprudente nessa loja de repasse, eu vou conseguir trazer uma alavanca de resultados aqui. Agora, entrando nessa pergunta, eu acho muito importante o trabalho que você faz em digital. Eu sei que você tem 8 unidades na qual você opera, mas você atende também 90 lojas da rede através de um trabalho que é feito no digital. Conta um pouco para nós como é que é essa jornada desse trabalho que você faz hoje com essas outras 90 unidades. Legal, até surgiu de maneira bem natural esse trabalho. Na verdade, eu acreditei muito sempre no digital já faz 4, 5 anos desde o início. E eu sempre testei vários CRMs, método, coloquei a pessoa na loja para atender e vi que não dava certo. Então a primeira mudança de chave foi entender. O consultor que está em loja, ele não tem a mesma capacidade do que eu tirar e colocar ele no ambiente adequado. Então eu comecei com uma pessoa tirei de loja, coloquei dentro do escritório, vai atender meus leads de maneira adequada, responder no ambiente com ar-condicionado, confortável, não tem aquela interferência de o cliente entrando em loja, aí você para de responder, aí o consultor sempre vai dar preferência ao que está lá, mas às vezes o cara tem uma receita ali e o outro que está chegando não tem receita. E aí, qual que eu atendo? Aí você perde muito esse time e a gente sabe que a velocidade de resposta ela é muito importante. E aí começou. E aí o desafio é começar a escalar. Como que eu vou controlar? Eu comecei a 200 leads, 150 leads. Aí eu falei, tá, mas como que eu vou validar esses números? Aí eu fui aumentando e validando. E aí encontramos, montamos um CRM validado. Então eu tenho desde o início da chegada dos leads. Então ele passa, ele é prospect, ele passa para o contato inicial, ele vira o interessado, do interessado ele tem uma visita agendada em loja, do visita agendada em loja ele se converte em venda. Então eu tenho uma metrificação e aí eu comecei a dar combustível para esse funil. Aumentando cada vez mais esses números. Aumentando o número de entradas, número de entradas e foi dando impacto em loja. Então aí quando eu vi eu já estava atendendo 1.500 leads, foi aumentando, aí uma não dava uma conta, aí foi para 3 pessoas e outros franqueados começaram a me perguntar, Virgílio, como é que está isso aí e tal, só que eu via que eles não tinham também a habilidade de conseguir desenvolver isso, porque tem uma questão técnica humana, uma questão técnica também de funil, análise comercial do digital, o ambiente, funil, todo o processo comercial que é definido. E ele começou, o Mauro até, Virgílio, você não atende para mim? Começou assim. Olha só. A princípio a gente, o fornecedor, eu contratei um fornecedor que me auxiliou e hoje eles são meus sócios, são sócios de negócio, a gente juntou a empresa, que é a Social Zap, então eles viraram meus sócios, então eu fui cliente de quem sou sócio agora. Muito legal essa ideia. E deu tão certo a sinergia, que a gente acabou montando. E aí o Mauro, a princípio, a gente falou, não, vamos implantar só o CRM para você. Essa surgiu assim. Você opera lá, eu vou botar o CRM. Você opera, ele falou, não, cara, mas eu não sei, não vou operar aqui com dificuldade. Você não atende para mim? Eu falei, vamos fazer um piloto. E aí a gente começou a atender deu certo, 2, 3... E hoje a gente está com quase 90 lojas aí atendendo e o que é legal, você impacta. Quando eu vejo ela subindo no ranking lá, cara, me dá um prazer. A performance, Você vê dela. Essa loja que você apoia, fomenta, estrutura, ela vem aumentando performance e isso traz para você o movimento que assim, mas dá resultado. Continuamente, é o que você estava falando agora, a gente estava numa conversa aqui com a Edna, que é a sua gestora, dizendo o seguinte, eu preciso ter uma capacidade de fazer com que os números mostrem para os gestores que estão lá operacionalizando que quanto melhorar a interpretação e a análise e a dedicação sobre os números, o resultado é uma consequência, é isso? Com certeza. E além disso, quando você passa a ser fornecedor, ele te exige mais, então você se exige a ser melhor. Então, assim, cada dia melhor. Eu tenho um outro cliente
que eu me coloco pressão, mas um outro me colocando ainda mais a ser melhor, isso ampliou até a velocidade de melhoria. Então hoje a gente está colocando assistentes de IA para atender, né, não todo o processo, mas parte do processo, para dar produtividade, porque aí a gente sabe que a gente que manda à noite, fora do horário, então ele já consegue fazer um primeiro atendimento. Então ele consegue fazer esse primeiro atendimento e tem dado uma velocidade muito grande. Porque hoje esse consumidor cada vez mais apto por essa velocidade, ele prima muito pelo tempo de resposta, Tempo de resposta. E aí você tendo essa IA que no momento às 3 horas da manhã, que a loja está fechada e você não tem uma pessoa, um humano para fazer uma resposta, o IA dá essa primeira resposta e depois ela navega até chegar no ponto de venda, é isso? Isso mesmo. Então o IA, assim, dependendo da operação, ela chega até a agendar a visita em loja. Então ela vai lá, tem agenda, coloca, ela faz todo o processo. E aí uma outra parte chega o humano conferir, né? Então a gente é híbrido, é um atendimento IA com humano. Então a gente vem investindo cada vez mais para ter essa IA mais treinada, mais especializada, porque não adianta só colocar IA. É um IA adaptado ao seu processo. Exatamente. E aí a gente vai para um outro negócio, eu preciso personalizar. Como que essa IA tem que atender você? Então, e cada vez mais a gente está personalizando, fazendo que ela fique melhor para dar um melhor atendimento. E quando a gente volta no assunto repasse, que é um ponto muito importante para nós, qual foi o apoio do franqueador no momento da aquisição do repasse, no movimento de movimentar o repasse e fazer com que ele realmente se torne um negócio rentável para você? Todo o apoio, né? Desde do sistema, a consultoria de transição também, que a gente volta pro berçário, né? Como que tá a contratação, montar um projeto para a gente iniciar com todas as ferramentas em mãos. Então, assim, todo o apoio, como se fosse uma nova loja, a gente acaba recebendo da franqueadora para que a gente possa, né, chegar já lá com todas as ferramentas em mão e poder performar. Então, assim, é como se a gente entrasse de novo numa nova... Lá na fase 1. Então, preciso dos dados anteriores. Então, e acho que isso ajuda muito a gente a performar e ter velocidade, né? E você tem também a capacidade de agregar novos parceiros no negócio, como você falou da Social Zap, mas também você teve a oportunidade de trazer um gestor, que era uma pessoa totalmente voltada no teu operacional, que é o Rogério. Sim. E o Rogério veio se tornar sócio em lojas da rede Mercadão. Conta um pouco como é que foi essa história com o Rogério. É bem bacana. O Rogério, ele entrou, acho que na primeira loja, quando eu estava ainda na primeira loja, então estava desde o início lá comigo. E ele já entrou, ele queria ser gerente. Ele veio do ramo de vestuário. E não entendia nada de mercado ótico, mas ele tinha muita vontade, muita garra, gana. Ele falou assim, quero ser gerente. Eu falei, Rogério, agora não dá, vamos como consultor. E ele foi se destacando, né? Como consultor, querendo aprender mais e colocar, e virou gerente. Aí quando eu abri a segunda loja do Imprudente, ele virou gerente da loja 2. Que legal. E aí ele começou a performar bem também, né, como gerente. E aí eu abri Dracena, abri Epitácio. E aí eu precisava de um supervisor. E aí ele estava mais preparado para ser supervisor. E aí ele colocou como supervisor se destacando, né? Eu tinha muito contato com ele, passando as ferramentas e ele também se desenvolvendo. E quando a gente foi para o Paraná, né, ele sempre tinha vontade de empreender também. Né? Ele sempre teve vontade de empreender, ele sempre deixou claro. E aí eu tenho até uma história engraçada, né? Ele falou, Vigílio, eu ia fazer acho que a mudança de layout da loja 1 de Prudente. Aí ele chegou pra mim, aí eu falei, eu ia mudar os móveis, ele chegou pra mim e falou, ô Vigílio, você não vende esses móveis pra abrir uma ótica? Você acredita nisso? Falei assim, pensa na raiva que eu tive na hora. Pensei, como assim? Eu torço o teu pescoço agora ou pego mais tarde no porrete? Falei assim, tá, mas como assim? Não, é que eu tô, né, você sabe, eu sempre tive vontade e tal. Eu falei assim, Rogério, se é assim, cara, não dá não, vai seguir seu caminho e tal. E isso eu já tava pensando em expandir indo pro Paraná, que por enquanto só tava com as lojas de São Paulo, indo pro Paraná. E aí falou, não, beleza, então não vai dar certo e tal. E aí depois, né, a gente sabia da vontade dele e eu liguei pra ele depois de novo, Rogério, vem cá. Né? Ele tinha ido comigo no Paraná como supervisor para olhar. Falei assim, cara, a gente vai abrir no Paraná, você quer entrar na sociedade? Já que você vai abrir ótica, vamos junto. Vamos abrir junto no Paraná. E aí ele começou a se tornar sócio no Paraná e supervisor.
que foi a primeira... na verdade, foi o segundo repasse. O primeiro foi Dracena. Depois eu peguei o repasse do Paraná, que foi Arapongas e Apucarana. Que aí o Rogério já entrou aí na sociedade apoiando. E aí começou nessa história. Ele que falou que abriu a ótica dele, mas o que eu falo, quando a gente tem sócios, né, não é para dividir, é para multiplicar. Eu acho que o Rogério entrou, né, com certeza contribuindo muito e multiplicando aí a operação com conhecimento também. Então, e o legal nessa capacidade que você teve de visualizar um gestor que se tornou um sócio operador e fazer com que ele, de fato, alavancasse os seus negócios, isso dá muito mais força para você visualizar e falar assim, pô, eu tenho como crescer mais, ao mesmo tempo eu tenho uma limitação para formar novas pessoas, porque agora você estava dizendo para mim que o teu desafio é você formar novos líderes. Você formou e agora fazer com que esses formados formem novos líderes. É esse o momento que você vem passando agora? É esse momento. Então, estou investindo muito no RH, né? Então, na estruturação dos processos de RH. Então, hoje, Mercadão acho que está com 60 e poucos funcionários, mais social dá 80 e poucos. Então, assim, estou investindo muito nesses processos para a gente poder formar. Então, eu estava muito próximo com os primeiros líderes. Eu estava lá, diretamente, vamos dizer, um coach dia a dia ali, conseguindo fazer. Não tem processo de RH, mas você estava ali próximo. Só que eu não estou mais próximo do consultor. Eu estava próximo do consultor que virou um Giro líder. Eu não estou tão mais próximo do consultor. Então eu preciso que esse meu gerente, esse meu líder, forme novos líderes. Então hoje esse é um dos principais desafios para ampliar a loja, porque tem a oportunidade ainda de ampliar mais, só que eu não tenho gente para colocar nessas peças. Eu tenho vaga de gerente com bom salário, boa remuneração que eu não consigo preencher. Com loja performando, Paysandu, eu estou sem gerente. Apesar de estar performando, eu não coloquei gerente porque não tem ninguém ainda com pronto ou que a gente consegue ter capacidade para colocar. Então, esse é o grande desafio. Então, só que a partir do momento que você expande, você precisa criar também a cultura de quem está dentro que quer subir. Sim, então, o plano de carreira, fomentar isso. Então, esse é o trabalho que eu estou investindo muito nesse ano, do gerente formar novos líderes. E a gente percebe também que no mercado óptico, que a gente sempre analisou que é, de fato, um mercado altamente competitivo, e a gente entende que quando coloca um executivo no seu pote com grande capacidade, com grande visão, que necessita cada vez mais de se colocar à frente, que se cobra, que busca pela performance, sempre vai ter a necessidade de você ter também capital humano para que você possa dar um passo além. E aí, se você encontrou uma válvula que foi um sócio operador para conseguir ampliar para essas 8 operações, e qual foi o tempo de tomada de decisão para você adquiriu o primeiro repasse? Como é que foi isso? Porque você falou assim, pô, o meu primeiro repasse foi porrada muito, porque era como se caísse numa onda gigante e fosse sendo levado por aquilo e uma preocupação. Como é que foi esse processo? Conta pra o que mais pesou nessa decisão de compra? Eu vou dizer que assim, o primeiro foi até mais, foi Dracena, foi até mais controlado, foi mais controlado. Era uma loja só, já tinha 2 ou 3 pessoas, já estava... Foi mais tranquilo. Agora, quando eu parti para o Paraná, que eu peguei 2 operações de vez, eu subestimei o desafio de ter 2 operações. Olha só. Então, assim, foi... pegar uma já é um desafio. Pegar mais 2 operações, eu acho que eu fui até audacioso demais na hora. Era do mesmo franqueado, ele tinha as 2 operações. E, assim, eu não tinha gente para colocar lá. Eu acho que até olhando hoje as lições aprendidas e os cuidados que eu tenho hoje, como que eu vou operar? Como que eu vou ter o cuidado para não tirar alguém daqui e prejudicar aqui e cobrir lá? O tal do cobertor curto. Isso aí que eu falo todo dia. Não adianta. Eu dependo altamente de pessoas. Você vai colocar os processos. Beleza, hoje a gente tem alguns processos que injeta a loja. Na loja. Só que se eu não tiver gente na loja, não vai. E eu não tinha quem levar. Então aí o Rogério estava indo para lá, descobri um pouco aqui o Paraná. Eu não tinha talvez as lideranças tão fortes para poder. E aí a gente passou um ano bem complicado, bem difícil de operação, entendendo o local, porque foram 2, eu não tinha 2 gerentes bons.
E assim, apanhamos bastante, mas teve que ter resiliência, né? Não foi o melhor ano, principalmente da vida, mas deu muito conhecimento para dizer assim, cara, eu preciso... essa expansão precisa ser mais planejada. Não pode ser assim, nossa, tá uma oportunidade, eu vou lá me jogar. Ela precisa ter um planejamento. E esse planejamento hoje, por exemplo, para eu expandir, eu preciso ter um pulmão de pessoas. Se eu vou expandir, eu não posso estar no meu limite de funcionários. Eu tenho que ter gente sobrando, né? Vamos dizer assim. Para eu poder deslocar de um lugar para o outro, para eu poder colocar. Porque quando eu falei lá que a gente consegue melhorar o ticket médio rápido, mas é por quê? Porque eu já tirei alguém que está capacitado. Preparado. Então a pessoa... Porque a gente sabe que a curva de aprendizado de um consultor bom não é 1 mês e 2 meses. Então você tem uma equipe nova. Para ela performar 1.000 de ticket médio, ela vai levar quanto tempo? 5 meses? 4 meses? E seu caixa vai durar isso? Vai aguentar nisso? Então, o que eu falo? Pô, eu tenho 3 ou 4... Tem uma pessoa aqui, chave, que consegue sair daqui, não vai impactar tanto aqui, porque já tem outras. Eu levo lá, ele vai dar um gás, vai ensinar as outras, porque isso é muito importante também, referência. Porque a pessoa, quando você vai chegar... E aí, quando eu fiz o repasse, né, teve gente que assim, falou, você é louco. Falei, não, a gente vai faturar isso aqui. Cheguei em Maringá, falei assim, não, o ticket aqui é baixo. Vocês vão quebrar em... Aí eu vi do funcionário, falei assim, é melhor você pegar as coisas e ir embora. Falei assim, você não vai ficar aqui, porque eu não quero essa mentalidade. Então, em Maringá, a gente começou com a equipe zerada. Porque as pessoas que estavam lá não estavam com a mentalidade que a gente acreditava. Então, aí a pessoa pegou, cara, se você não acredita, nem volta depois do almoço. Não voltou. E por quê? Porque eu preferia ter 1 ou 2 pessoas sozinha para fazer acontecer. Então, a gente foi trazendo, e essa nossa engrenagem hoje, formar mais gente para conseguir deslocar e performar. Mas você tocou em 3 pontos importantes e acho que vale a gente revisitar. Primeiro, a resiliência, porque hoje muitas vezes o empresário ele pode ter uma cabeça empreendedora, mas empresário, tocar um negócio, tá olhando todas essas alavancas, se dedicar com interesse genuíno, desenvolver pessoas e buscar realmente lucratividade, tem passos a acontecer. Então, vamos olhar que a resiliência é um pilar fundamental. O outro pilar que você tocou aqui é planejamento financeiro. Se você não tiver um bom planejamento para que você possa sedimentar e até sustentar aquela operação 3, 4 meses levando prejuízo para falar, não, dá para chegar, mas eu tenho que continuar aqui cevando, construindo, fazendo para colher lá na frente. E um terceiro são pessoas. Esses 3 pilares, eles rodam em todas as suas operações, correto? Com certeza. Então a gente precisa ter pessoas, processos, né? E o planejamento. Então assim, a gente... você precisa... Não dá para entrar na piscina gelada lá de cueca. Você tem que estar preparado para o que você vai enfrentar. Então, eu acho que eu acabei entrando lá, tive resiliência e aprendizado, né? Se eu fosse hoje falar para alguém, se prepare. Antes de você ir para um repasse, deixa a sua loja redonda. Você tem que se tornar substituível na sua loja. Se a loja depende de você para faturar, não vá para a segunda loja. Então você tem que fazer ela... Preparar pessoas para tomarem a sua posição para que você possa dar um passo. Assim, eu não tenho quem colocar lá e depende de mim. Porque tem vários cenários, né? Vamos ver um cenário que eu quero ampliar, pegar um repasse. A loja, vamos dizer, eu sou um operador que estou muito na loja lá. Então prepare alguém para que você seja substituído. E aí você vai lá e forma. Se você não tem quem mandar e você pode estar lá, vai lá e você forma a segunda equipe, vai estar lá. Mas você vai precisar de uma dedicação. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Saber também estar planejado, porque, em geral, o pessoal é muito ansioso, né? A gente prestando serviço para outro mercadão, faz assim, com 15 dias de análise, o pessoal já quer performance, resultado, mas tem que dar um tempo. Tem uma questão de maturidade. E sabe o que é o pior? A pessoa desiste. Quando está começando E não dá para desistir naquele canal, né? É o tal do street. Quantas vezes a gente escuta do franqueado que não dá certo o street? O street não funciona, ele toma isso como uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Mas será que ele que não olhou, não recrutou direito? Será que eu treinei, ele era o perfil? Eu também, não funcionou com vários. E roda, e eu tenho que trocar, eu tenho que fazer isso acontecer. Mas se eu tomar isso como verdade absoluta, eu perco esse canal de... Então você tem que ter resiliência de ir lá e buscar. E se eu fecho um canal de vendas, como é que eu vou nutrir a minha loja, a minha equipe de vendas com a visitação e com a possibilidade de atendimento e conversão? Então, esse olhar que você tem, e você é um entusiasta muito grande da metrificação, e queria que você falasse um pouco para nós, como é que é a sua análise de dados para que você possa olhar para todas as
as lojas e compor as melhores estratégias. Quais são os KPIs que você analisa diariamente? Como é que essa informação vai para a tua equipe de vendas? Então, diariamente, né, a gente analisa vendas, né, como um todo, e são os 3 principais indicadores que impactam na venda. Número de orçamentos, que é onde você consegue mexer, né? Conversão em loja e ticket médio. Porque, na verdade, são esses 3 que impactam na venda. Quando a gente olha, não, precisa vender mais, como? Ou eu vou aumentar o número de orçamentos, ou eu aumento a conversão que eu tenho, né? Um aproveitamento melhor desses orçamentos que chegam, né, em loja, ou um ticket médio maior. Que aí, como é que eu mexo no ticket médio? Ou eu componho um mix na cesta melhor de produtos, vendo produtos mais agregados, ou eu boto mais itens dentro da cesta, ou as duas coisas. Sim. Então aí a gente vai começar a treinar esse gerente a enxergar da mesma maneira, porque ele fala assim, você vai na reunião, nossa, a semana foi muito parada. Para mim isso não é reunião. O que é muito parada? Tive 40 orçamentos comparado a outra que tive 80 orçamentos. Isso você começa numa reunião. Porque sem esse dado, ou parada por si só, não vai me ajudar nada. Exato. Então, qual que é o número de orçamentos? Muito importante. Qual que é a origem desses orçamentos? Então, quando a gente faz lá o planejamento, né, agora eu reuni com gerentes, a gente fez um planejamento para os próximos 3 meses. Eu fiz eles fazerem o planejamento. Não entreguei na mão. Falei assim, a gente ensinou. Falei assim, então vocês agora vão sentar e vão me dizer quanto vocês querem faturar para os próximos 3 meses. Não sou eu que vou dizer. É você. E vocês vão dizer como que a gente vai fazer isso. Aí eles começaram a quebrar a cabeça. Aí eu falei, mas vocês vão ter que botar 3 coisas. Quantos orçamentos por mês, qual que é a conversão que vocês querem e qual que é o ticket médio. Os 3 vai dar o resultado. E aí, guia eles. Então, eu quero faturar 150 mil com o ticket médio de 1.000. Você precisa de 150 orçamentos, 150 vendas. Se você tem uma conversão de 80%, então, sei lá, você vai precisar de 180 orçamentos na mesa. E desses 180, você tem quantos distritos? Eu tenho 2 distritos. Cada distrito vai trazer quantos? 60? Você já tem 120. O tráfego pago vai trazer mais quantos orçamentos? Mais 40 orçamentos. E o seu porta de loja, quanto que vai ser? Que talvez é o que você tem menos influência, X. Exatamente. Então ele começa a sair de um sonho para um plano real. Porque ele fala assim, eu quero falar de 200 mil, mas 200 mil está muito longe, só se eu falar isso. Não é 200 mil, eu preciso de 250 orçamentos. Há um ticket, aí se transforma em realidade o número. Então, a gente vem trabalhando muito no gerente para ele ter essa consciência e ele saber o que impacta. E é o que a gente estava falando anteriormente. 2 meses sem street é 2 meses fechado esse canal de venda desse... Então, para você antecipar isso, você tem que acompanhar isso diariamente para poder garantir que essa oscilação seja mínima, né? O que eu falo, oscilações existem, sim, mas ela não pode ser um mês você faturar do 120 no outro 60. Exatamente. 50% não pode ser. Não, e esses 3 pilares que você tocou, orçamento, conversão e ticket médio, eles servem para qualquer negócio. Qualquer negócio. Quando a gente olha para qualquer negócio, seja venda de refrigerante, cerveja, seja para uma atuação na qual você vai fazer num varejo altamente competitivo como o varejo ótico ou no varejo de construção civil, esses 3 pilares são fundamentais. E como construir na cabeça desse gerente, desse vendedor, esse raciocínio, né? Que não adianta só você esperar que a venda aconteça que o cliente vai entrar. O que você está provocando de esforço, de estímulo para que esses indicadores te levem para o resultado, né? Justamente. Que é uma metrificação na qual você vem apurando e aí você desenvolveu muito também o trabalho dessa gestão, que é uma grande eficiência operacional. Como é que você lida com a gestão de estoque e o controle de custo dessas 8 operações? Conta um pouco para nós como é que é ser múltiplo nesse processo. Esse é um outro indicador que esse a gente analisa semanalmente, não diariamente, mas a margem, né, de que a gente está tendo pelas vendas. Porque também não adianta só a gente vender bem sem margem. Então, a gente porque a gente avalia, né, tem um BI, né, que a gente avalia a saúde financeira por cada venda, por vendedor. Então isso é muito importante. E as compras, a gente também, a cada 15 dias, na verdade, tem um mix sugerido em loja, né, por infantil, masculino, solar, feminino. E aí a recompra, quem compra eu deixo para o gerente comprar. Porque ele compra o que ele gosta de vender. Sim. O que eu limito você vendeu tanto, seu giro foi esse, você precisa comprar tanto. Ele tem uma trava de valor de compra e composição de mix. Como saiu mais desse, você precisa retornar, comprar solar, masculino e tal.
X mil reais ou quantidade de volume. E aí, claro, se eu quero botar uma marca que está mais cara, eu sei que vai impactar em preço, eu sei que vai aumentar meu custo de estoque. Então, eu vou balanceando. Mas quem faz as compras, eu delego totalmente para o gerente, porque ele tá lá, ele sabe muito mais a necessidade do que eu que está em loja diariamente. Normalmente você vende o que você gosta. Só que aí meu olhar em loja quando tá, será que o mix está composto legal? Como é que tá o infanto juvenil? Como é que tá isso? Porque a gente também não pode deixar de ter esse mix mínimo de produtos em loja, tá? E vendas qualificadas, que aí eu também bonifico a equipe não só com a venda, mas também com a qualidade da venda, né? Vendas mais agregadas com margem, a gente também bonifica a equipe com essas vendas para direcionar. Esse é um ponto importante que o Virgílio tocou. Eu consegui remunerar a força de vendas através do esforço que ela coloca em cada negociação. Porque a gente sabe que tem aquela vendedora, aquela consultora que ela está naquele meio de mês, ela está mais flat e aí ela começa a navegar dentro de um ticket médio. Mas você aqui provoca sempre através de forma de pagamento, através do ticket que ela colocou, através da oferta de produtos, você premia melhor, é isso? Premia melhor. Então ela ganha por venda e ela tem uma premiação adicional, né? Se ela atingir o ticket e se ela atingir o CMV. Médio das vendas dela. Então ela tem se ela atingir o CMV X, ela tem uma bonificação. Então ela luta por isso. Ela pergunta quanto está o meu CMV. Então a gente precisa dar esses dados para ela para a gente poder. Porque muitas vezes do CMV a gente sabe, a gente tem um mix de produto onde a gente dá mais margem ou menos margem, ou a pessoa trabalha com mais desconto. E a gente vê que se repete. Os mesmos vendedores com a mesma performance, os melhores CMVs na mesma loja. Aí eu falo, que aí eu volto lá da Falcone, o benchmark, que é as referências. De onde eu tô, para onde eu quero chegar, o que falta é conhecimento. E isso que eu provoco na minha equipe. Porque você tá, o seu consultor tá do lado. O cara tá fazendo um ticket médio de 1.000, 1.200, você tá aos 700. Você tem que colar nesse cara. Você tem que ter humildade. Você tem que ter humildade e dizer assim, cara, o que você faz diferente? Porque se a pessoa acha que sabe tudo, não evolui. Eu faço isso. Quantas vezes eu pego o telefone, ligo para um franqueado que tá performando, cara, o que você tá fazendo isso aí? Eu preciso ter humildade, eu não sei de tudo. E eu aprendo com ele. Porque aí, de novo, a grande vantagem da gente estar conectado numa rede. Né? Pô, quantos franqueados têm excelente performance, ideias que você não teve... Pega o cara do telefone e liga. Exatamente. E você tocou num ponto importante que é premiar pelo CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Todas as vezes que eu dou esse conhecimento também, seja para a vendedora, seja para o meu gerente, ele abastecido dessa informação, ele falou assim, peraí que então lá no final do mês para eu ganhar um pouco a mais, se eu me esforçar em ter conhecimento sobre como argumentar sobre uma lente high boost e deixar de vender muitas vezes aqui uma Euromix, eu consigo melhorar de fato o meu CMV e nessa composição aqui com essa armação vai sobrar mais dinheiro para a companhia, consequentemente vai melhorar meu comissionamento. Você acha isso que faz toda a diferença? Você está conseguindo aplicar isso nas suas lojas? Faz toda a diferença. Tem que ser o ganha-ganha, né? Trazer esse... onde você, né, empresário, né, franqueado, você ganha e o consultor. Então por isso você tem que amarrar bem as metas e bonificações. Então você amarrando bem e dando esse conhecimento, porque não adianta você colocar uma linda planilha e essa informação não chegar na ponta. Não adianta ficar no seu computador, planilha aceita tudo. Exato. Agora, o que transforma a planilha em dados reais são as pessoas que estão lá, têm a compreensão e execução daquilo. Também não adianta você planejar muito e não executar nada. Então, tem que chegar e envolver o seu time. Eu falo isso até para minha equipe. Toda segunda eu faço reunião com os gerentes. Falei assim, o gerente precisa ouvir a equipe. Por que ele não está conseguindo? Porque nem sempre o gerente está em todas as vendas. Sim. Por que está perdendo? Ele tem que ter o olho de águia lá. Então, assim, esse é o ponto, ele escutar. Eu estou escutando o meu gerente para saber. Meu papel é destravar o caminho do gerente para ir para a meta. E o gerente precisa saber onde está o problema e destravar o vendedor. A dificuldade que ele tem, porque é conhecimento. A gente sai de uma loja para outra, as mesmas pessoas performam, as mesmas, porque ela já tem um método. E aí a gente estava na reunião trimestral, aí a gente colocou. Aí quando a gente ia escutando... Não, eu tenho um método... Eu adorava ouvir isso, você não tem noção, né? Um método de venda, porque vendas todo mundo acha que é intuição. Será que é intuição? Por que aquele consultor que é melhor, ele tem um método? Eu oferto essa, eu faço isso, coloco essa no meio, eu crio 3 ofertas para ir no meio. Então ele já tem um método.
Então, podemos replicar esse método. Como que a gente pode? Claro, mantendo a individualidade de cada um. Então, acho que esse que é o grande ponto para a gente melhorar o nível de equipe. Só que para isso a gente tem que ter pessoas que estão abertas a isso, a querer melhorar, a querer se desenvolver, né? Não achar que... porque assim, a gente escuta, aqui é assim. Só que como a gente tem muito exemplo hoje, a gente quebra isso rapidamente. Não, e o quanto é importância você buscar sempre por referências que já entregaram esse método. Venda é uma ciência, ela requer cada vez mais aprendizado para que você possa, através desse hábito, aprimorar até chegar a uma excelência. E cada vez mais, quando a gente ouve o quanto é importante a gente ver o vendedor, o consultor que fala, não, eu tenho um método de apresentação, eu tenho um método de expor, eu coloco em 3 combos para limitar o meu cliente para uma decisão. Porque tem cliente também que ele se assusta quando ele vê 8 opções, ele fala, não consigo tomar a decisão. E aí o consultor, ele é um condutor para aquele cliente, ele fala, não, vamos por aqui, conforme o teu tipo de rosto, com essa lente vai acomodar melhor, e eu entendi que o senhor tem miopia, por isso que o míope ele precisa de uma lente nesse formato. Então, ele conseguindo envolver, e é o que você falou, a particularidade dele, a essência daquele vendedor, mas com um método comprovado, com uma referência que dá para chegar lá, isso dá muito resultado. E aí eu vou para uma outra pergunta, Virgílio, que eu acho muito... Considerando a tua toda a experiência nessas operações de lojas múltiplas com lojas em repasse, qual o conselho mais importante que você daria para um novo franqueado que planeja seguir com uma carreira de eu quero comprar um repasse, eu quero abrir uma nova loja? Quais são os conselhos que você daria dentro desse todo? Eu acho que primeiro ele tem que conhecer muito bem a operação, né? Eu acho que esse é um ponto para você não ficar vendido. No começo eu também não conhecia nada, então eu estudava, na época a gente vendia muitas AIS. Nossa, passava estudando, tal, conhecendo, porque eu precisava ter pelo menos um mínimo de argumentação com o meu cliente, né? Me colocava à venda, aprender a vender, tá no balcão, então passei muito tempo colocando isso para você saber e viver, ter essa vivência, ela é muito importante, mas você não pode parar por aí. Se você parar por aí, você não vai conseguir expandir, porque você tem que executar outros papéis. Esse papel, ele vai ser substituído por um consultor ou por um gerente, né? Ele tem uma função, você vai ir para uma outra função. E quando você tá sozinho dentro de uma loja, tá ali, eu falo que ter processos é menos importante. Não que não seja importante, mas é menos, porque você está ali, você sabe o que está acontecendo, você está controlando. Né? Quando você tem mais pessoas executando, ou o processo é mais complexo, ele exige mais padrões. Então, primeira coisa, para você sair, você precisa ter processos. Então, e pessoas. Então, pessoas lideranças que você se torne insubstituível, né, naquela loja, para que ela possa andar sem você, só com seus direcionamentos. Se você depende todas as vendas para fechar, eu já tive consultor que, nossa, quando eu estou em loja, eu fecho tudo porque eu consigo fechar. Para mim isso não é a melhor coisa, eu preciso que um gerente faça isso. Se eu preciso estar lá todo dia, eu não vou conseguir expandir. Então você tem que se tornar insubstituível e tomar outros papéis. Então, primeiro, deixar redondo, entender para conseguir, na hora da crise, puxar a rédea para você, porque isso é importante, existe crise, e saber e sair um pouco mais do operacional e pro tático, né, que a gente fala. Então, você está ali no operacional, e aí quando é tático, você precisa de processos, saber como é que é um pós-venda. Você não sabe, você não está lá mais para ver todos os clientes, está sendo bem atendido. Aí você precisa de um processo de pós-venda, um processo que vai acompanhar. Você precisa de um processo de entrega, um processo comercial para melhorar a performance deles, para você garantir que ele vai ser replicado. E aí você consegue executar outras funções e criar ritos de acompanhamento, que é importante. Isso é muito importante. Porque você passa a ter ritos de acompanhamento. Então, toda segunda e toda terça, até segunda são os gerentes e terça é dia de tráfego, que eu passo o dia inteiro, 2 dias imersos para ver como foi a performance e o que eu preciso fazer para destravar minha liderança para atingir os objetivos. Então, você tem que também ter ritos de acompanhamento. Não adianta você deixar lá acontecer e estourar. Você tem que acompanhar semana a semana, dia a dia e tomar medidas rápidas para que você destrave o resultado, ver o que está... Né? Porque o nosso papel, né, como líder, né, é ajudar ele a bater a meta. Exato. Por que uma pessoa não bate a meta? Não é porque ela não quer, porque ela não sabe. Né? A gente faz assim, você tem que bater a meta, não adianta nada. Você tem que fazer 200 mil reais, não adianta nada. Se você não sabe, assim...
Como, né? Como que eu vou bater? Como é que eu vou cobrá-la se eu não sei executar o que eu tô pedindo? E assim, então assim, você pedir lá para ela bater a meta, não, você tem que, minha gerente não tá batendo a meta. Não é isso. O seu gerente tá executando o plano que você executou com ela. Porque das duas, uma, ou seu plano não foi suficiente para fazer a meta, ou ele não foi bem executado. Porque das duas, e é isso, né? A diferença de onde você está para onde você quer chegar na meta é conhecimento. Exatamente. Se você tem o conhecimento, monta um bom plano de ação e executa esse plano com aquelas ações esperadas que você espera, você vai atingir a meta. E Virgílio, você tocou num ponto que até a gente estava conversando aqui com os seus sócios, que eles falaram que agora você vai disponibilizar um motor que conecta o tempo daquele cliente no CRM que passou, que já comprou os seus óculos e as suas lentes com você, e você já vai, através de uma régua de comunicação, você vai conectar esse cliente que já comprou, que já passou pela experiência, de novo lá na pré-venda para que ele possa voltar e consumir um novo produto. Explica um pouco melhor sobre isso. Isso mesmo, né? Depois que não adianta só a gente trazer o cliente, tem que reter, né? O tal da... Não é um funil, temos que trabalhar a ampulheta, né? Trazer o cliente e reter esse cliente. Então esse é um ponto que também, além de pessoas, a gente está trabalhando forte, que é na retenção de clientes. Então montar um processo, porque não adianta eu falar o que acontecia antes, né? Tá parado aqui, vamos pegar a lista dos antigos e vamos ligar, mas você não tem sequência, que é o tal do que a gente está falando. Aí começa a pegar a lista furada. Você não tem processo fria, uma comunicação fria. Então a gente montou uma régua de comunicação. Hoje essa régua tem 2 anos, porque a gente sabe, depois de 1 ano a pessoa volta, mas nunca vai 1 ano, é 1 ano e meio, 2, né? Então, só que você não vai, é diferente de eu ligar para você, olha, tá 1 ano da sua receita, você não se comunicou com ele. Então a gente montou uma régua. Um dia a gente pergunta como é que foi o atendimento, com 7 dias eu falo um pouco do cuidado que ele tem que ter com os óculos, com 30 dias eu peço para ele avaliar o produto porque ele já usou. Então eu tenho 2 avaliações, peço indicação, né? Então a gente já começa a trabalhar a indicação. Se ele levanta a indicação, já cai para o meu pré-venda também. Com quantos dias você pede indicação? Já no primeiro dia, na verdade. No primeiro dia já pede. Aí assim, a gente pede indicação quem der 9 ou 10 na nota. Na avaliação, porque ele é o nosso promotor. Sim. Então, se ele é promotor, ele é um cara altamente... E aí a gente já pede essa indicação. E esse indicador você premia ou não? Eu premio ele também. Se tiver a compra, ele também ganha um solar. Que bárbaro. Então, já está, né, nessa engrenagem. E aí o indicado já cai para o meu time de pré-venda, porque não adianta eu também não ter acompanhamento dele. Então, e aí em loja, muitos leads, então ele já cai como um lead novo, origem pós-venda, e aí ele vai ter todo o cuidado ali da tratativa com os leads. Né, que hoje a gente está ali gerenciando mais de 12 mil leads por mês. Fantástico. E aí a gente faz esse contato, né? E depois de 1 ano também a gente tem alguns pontos de ação lá para chamar esse cara de volta. Aí quando ele levanta a mão, praticamente já cai aqui. E qual é o apelo que você traz esse cara de volta? É pelo apelo da nova necessidade dele passar pela receita médica, pelo profissional de saúde, ou é algum apelo mais comercial, algo que você falou, vem conosco que você já tem uma lente, em cima dessa eu tenho uma nova coleção de armação, eu consigo fazer um promo para você. Qual que é o teu apelo? As duas coisas a gente utiliza. Então nas copies que a gente mandou, a gente vai intercalando lá para ver até o que gera mais interesse para ele. Tanto você começa a aquecer ele, e lembrar ele, será que sua visão tá legal de novo? Como é que tá? Será que para lembrar que ele precisa passar por um especialista, precisa renovar. E também, depois a gente já coloca uma promoção, porque ele vai ver, preciso passar, saiu uma promoção agora legal, você consegue, tá na hora de eu renovar meus óculos. Então, hoje a gente vem trabalhando nisso, né? E cai de novo pro time. E tem um outro projeto que aí a gente está, aí é um pouco mais à frente, também está em desenvolvimento, que é para personalizar ainda mais esse trabalho. E aí é um grande Big Data aí que a gente está desenhando, ainda está em projeto. Assim, você vendeu lente tal, entrei aquela promoção e consegui colocar o produto específico que você usou nessa promoção. Então assim, além e personalizar. Hoje a gente tem uma régua padrão, mas será que eu posso separar para o Fábio, de acordo com o seu perfil? Você é um high ticket, como que eu vou te tratar diferente? Então a gente tá levantando algumas coisas
que podem se diferenciar nesse trabalho, você diferenciar os diferentes. Isso é tudo através de um input de dados que é feito lá na anamnese, né? Na anamnese. Se a vendedora no momento identificou, como você falou, que o Fábio ele é esportista, ele comprou uma Sport Vision Pro, ele usa uma armação Emilux. Se eu imputei esse dado aqui para essa base de conhecimento que vai ser depois automatizada e eu conseguir carregar essa informação para numa futura oferta ofertar para o Fábio um produto mais personalizado, a minha possibilidade de vender aumenta, né? Muito. Então, assim, esse input de loja ele é fundamental. E é o que eu falo, assim, hoje... E para ele entender isso, ele tem que ver o benefício. O gerente precisa ver o benefício. Então, assim, esses dias até eu tinha cortado uma rádio de Dracena, né? Até foi da loja. Eu falei, por quê? Não tô vendo a origem aqui preenchida. Não, mas vem. Eu falei, Sabrina, você é gerente aqui, eu não tô vendo a origem, eu tô jogando dinheiro no ralo. Não, Vigílio, vamos abrir de novo. Eu falei, vou te dar 3 meses. Falei assim pra ela, vou te dar 3 meses. 3 meses. Porque eu provoco ela a preencher certo a origem do cliente, perguntar ao cliente, fazer isso, ter essa assertividade. Porque ela é a gestora, eu falo pra ela, essa informação não é pra mim, é pra você. Você não quer performar, claro, vale em mim, mas ela é a gestora. Claro. Então ela precisa ter essa consciência, levar esse nível de consciência que o dinheiro é finito, não é? Exatamente. Eu preciso botar onde dá mais. Se fosse infinito, seria fácil. Vou fazer Jornal Nacional todos os dias. Acabou. O dinheiro é finito. Então eu preciso do pouco que eu tenho escolher o melhor que dá. Então essa consciência precisa gerar um gerente, que é o que você falou, precisa estar na base, né? Ele precisa ter de onde veio, por que perdeu, qual que é a origem. Não é brincadeira isso. Porque sem essas informações, ele não consegue otimizar a loja dele. Como que você vai para a reunião semanal? E aí eu que falo, o gerente tem que saber quantos orçamentos teve, de onde veio os orçamentos, por que perdeu. A conversão dele de conversão. Será que tem você olha lá a conversão dele. Será que um vendedor converte mais do que outro? Pergunta para 90% dos gerentes, eles não sabem responder isso. Meu Deus. Então, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo com o nosso gerente para ele saber. Quando ele vem para a reunião, não adianta se ele não falar... Fiz X orçamentos, cada um tem conversão. Porque assim, o problema, você tem que ir num problema específico. No problema geral, você não consegue ter ação. Então, então eu tenho um consultor que é novo. Olha o impacto, né? Às vezes a gente acha que o mês está ruim, mas não está ruim. Chegou mesmo no orçamento, saiu um vendedor que era muito bom, ele está de férias, o que entrou tem uma conversão pior, porque ele não estava tão preparado, te impacta 20% da meta da venda. Só que qual que é a coisa que a pessoa fala? Tá ruim o mês. Caio, não tá passando cliente, ou eu não tô conseguindo... Só que aí quando você olha isso, aí nas próximas férias você vai fazer, opa, o que eu vou fazer nessas férias? Eu não posso perder, será que eu preciso preparar mais alguém? Eu vou ter um funcionário rotativo para cobrir as férias que tá nas outras, porque às vezes a pessoa, não quero cobrir, mas ela não vê o quanto que ela tá perdendo. Então são essas preocupações que a gente discute diariamente para impactar menos as vendas. Estimular esse gerente a pensar nisso, nisso. Porque ele é contato com a ponta. Ele tem que ter essa leitura de que assim, a conversão tá baixa, mas tá baixa por quê? É falta de conhecimento técnico que eu tenho que dar a mais, é o efeito carrapato, pega esse consultor bom teu aqui e cola essa pessoa que tá precisando um pouco mais nela, senta do lado, ouve, faz com que ela faça os mesmos movimentos, os mesmos ofertas, os mesmos produtos. E muitas vezes esse gerente que a gente clama por ele, vai identificar o problema que eu vou te ajudar a te dar caminhos. E na verdade o que a gente mais quer é que esses gestores muitas vezes desobriguem nós de termos uma capacidade menos operacional para que a gente possa pensar no estratégico. Né? E quantas vezes você é visto e fala assim, mas eu tenho que voltar lá na base para dar um comando operacional, sendo que o meu gerente vai precisar fazer talvez um outro comando que ele não está fazendo. Né? E é justamente esse trabalho que eu estou fazendo hoje. O que acontece? Na reunião do gerente, eu dava os inputs, aí eu inverti. Falei assim, não, agora é você que vai dar input, eu sou espectador. Exatamente. Eu preciso estimular ele a pensar. Então aí ele precisa vir mais preparado. Então essa aqui é o grande trabalho que a gente está investindo. E eles gostam disso. Quando eles vêm assistir, eles verem que eles entendem qual que é o botão que eles precisam mexer para colocar e os desafios que a gente sabe. Número, no fundo, ele se converte de ações que estão na prática. Então muitas vezes, os números, é o que eu falo, eles só identificam o problema. Mas as causas são N.
né? Eu não sei qual que é a causa. Eu sei que o problema tá no ticket médio, na conversão do vendedor A ou no número de orçamentos. Mas qual que é a causa disso? A causa disso é um despreparo da equipe, muitas vezes é causa motivacional. E hoje, aí esse é até um ponto importante que a gente vem mapeando. Gerente é quem faz sua loja. Você pode ter os melhores vendedores, se você não tiver um gerente com lá em cima, alta intensidade cai. Você nunca vai ter performance. Então, assim, você pode ter a melhor equipe sem um gerente que está associado. Então, isso também é um aprendizado. E é difícil, às vezes a gente não tem essa escolha, você precisa suportar. A vida prática não é linear. Então, às vezes você precisa ali até encontrar, mas você precisa formar, né? Então, e hoje, como a gente já tem bastante gente, a gente consegue segurar, botar ali. No começo é mais difícil. Porque você não tem muitas peças no seu tabuleiro para mexer. Exatamente. Então você tem que ser mais predominante, você tem que saber mexer, mas você tem que formar e dar espaço. Eu acho que é muito disso. E o fato de dar espaços, eu vou voltar até lá no meu passado como gestor de loja Mercadão. Muitas vezes a gerente atual, ela tem medo do desenvolvimento de uma vendedora porque ela acha que aquela vendedora vai tomar o lugar dela. E você tem que desmistificar. Você fala, não, pelo contrário, vem cá, gerente, prepare essa pessoa porque eu tenho algo melhor para você. Você vai se tornar uma supervisora das minhas 3, 4 lojas. Só que ela ainda tem uma visão limitada para assim, não, se eu desenvolver a vendedora, eles me pegam e colocam ela no meu lugar e me chutam para fora da companhia. Esse é o grande problema. Eles têm medo de perder, e aí ele contrata gente pior. Só que isso impacta o resultado dela, porque ela não vai ter um resultado melhor. Meus vendedores vão vender muito melhor que eu. 3, 10, ainda bem. Porque hoje meu melhor papel não é lá, é aqui. Então, e você tem que saber contratar gente melhor do que você, trazer gente para poder crescer. Então, acho que essa mudança de mentalidade, confiança é muito importante também. E eu acho que também aí vem um pouco da liderança de passar essa segurança para os liderados também. Não, você tem um espaço, ele sabe a sua importância. Eu acho que isso é importante também. Mas esses ritos que você faz, e fica até como uma grande recomendação aqui no nosso podcast Podvisão, que são os ritos semanais que você faz com as gerências e depois com o teu núcleo de sócios para que você possa olhar a base estratégica do negócio, né? Aonde estamos, aonde queremos chegar e qual o curso natural de um mercado que é muito fluido, muito líquido. Quando você trata com os sócios, quais são as análises que vocês fazem sobre o tráfego pago, sobre as demandas que estão sendo geradas nas lojas? Como é que é essa reunião? Conta um pouco mais para nós. Assim, o Rogério, né, que das lojas, então a gente já está muito bem alinhado. Então, no início a gente fazia junto, mas então ele faz com gerentes. Então, nossa reunião é mais assim para deliberar coisas que ele não consegue resolver. Ou que eu consigo resolver, porque muitas coisas ele já toma decisão, ele já toma na hora. Coisas que envolvem, talvez, né, travas maiores, a gente se reúne, vai impactar esse processo. Sei lá, vou mudar agora o sistema ali de bonificação comercial. Isso vai impactar todo mundo. Então, a gente senta, vamos bonificar diretamente a equipe. Como é que vai impactar? Então, aí a gente senta um consenso para deliberar. Então, coisas que impactam ali a operação como um todo e que precisam travar, a gente senta e olha. E aí vai, né? E muitas vezes, na verdade, é um apoio, né? Um vai citando os problemas que tem e o outro vai tentando ajudar ali a resolver com insights ou uma visão que está diferente. Então, cada um tem sua responsabilidade ali dentro da operação, né? Mas é muito disso. Então, por exemplo, eu tô com um problema, a gente já vai mudar agora, né, a remuneração dos streets. Como é que eu vou remunerar? Eles estavam por venda, mas eu quero trazer mais um indicador operacional. E aí a gente estuda como é que impacta, porque não é só chegar lá e mudar. Ele tem uma remuneração, uma expectativa. Se eu mudar de um jeito que desmotive ele, eu não posso perder aquele mês seguinte. Então, é um canal de venda. É um canal de venda. Então, assim, qualquer sensível. Movimento ali sensível, você impacta todo. Então, assim, cada mudança é muito bem pensada, não dá pra gente poder... Mas você tem a oportunidade aqui, Virgílio, muitas vezes, que outros talvez colegas não tenham, que é assim, você pode, esse escopo de comissionamento, e aí você vai me corrigir se não, quando você tem a possibilidade de pilotar numa operação antes de replicar nas 8, isso te favorece ou te provoca discussões? Não, favorece bastante. Muito, muito. Porque às vezes você bota ali no ambiente que está mais controlado, que você sabe que vai ter um impacto melhor.
Então a gente faz muito isso também. Então, pilotou a mesma coisa IA, né? Estamos pilotando IA em uma das unidades. Deu certo, escalamos para as outras. Então isso a gente faz muito para também o que eu falo, o impacto negativo vai ser menor e o impacto positivo também, mas eu valido, mas eu diminuo o meu risco de ter do que aplicar nas 8 e tomar uma ré nas 8. Né? Imagina aí o Street representa 20%, 30% do meu canal de venda. E se eu cair isso por metade, é um impacto gigante que eu tenho, né, da minha operação. Então, essa visão de operação que tudo impacta é super importante. Porque a gente... É o que eu falo, quando você não toma uma decisão, você já está tomando a decisão. Alguma decisão está sendo... Alguém está tomando a decisão. Alguém está tomando a decisão por você. Então, isso é muito importante, tomar decisões, você ter consciência, né, dessa velocidade. É uma velocidade, mas também você não pode se afobar. Então, esse o plantio equilíbrio constante. Mas eu acho um ponto bastante oportuno quando você diz que você enfrentou algumas barreiras comportamentais, porque você saiu do interior de São Paulo e foi aplicar toda essa metodologia, esse novo formato, o teu know-how num outro estado, no Paraná, e você encontrou lá barreiras comportamentais dizendo o seguinte, não, mas aqui é diferente como você enfrenta lá, aqui não acontece assim, aqui o cliente ele coloca dessa posição. Como é que você venceu isso e qual foi as tuas estratégias para você conseguir aplicar a tua metodologia lá? Esse foi um desafio, né? Porque você chega alguém novo numa loja que tem de alguém já... Aqui não é. Assim, ter humildade, eu acho que também a gente precisa... Cada local tem sua particularidade. A gente não pode achar que a gente é o super-homem que sabe tudo, que vai... Então, você precisa entender o mercado. Então, assim, um pouco de humildade, mas você também sabe o que dá certo. Então, você tem que ter essa confiança do pacote de ferramentas que você tem e testar. Então, primeira coisa que quem eu via que não tava, porque assim, não adianta eu ter gente que já fala que vai estar errado, essa pessoa não fica comigo. Eu não fico 2, 3 dias. Tá fora. Que ele já tem uma barreira mental que ali não... Já fora. Tá fora. Já é tipo condição primária. Sine qua non. Por condição primária. Tá fora. Não vou. Eu vou operar com menos pessoas, eu vou fazer porque aquele cara vai trazer uma carga negativa vai desidratar, né? Desidratar. Então essa é a primeira. E eu acho que esse é um principal ponto. E aí entender e colocar suas limitações, seu método, trazer... Acho que aí vem a cultura, né? Trazer pessoas... E outro ponto importante é trazer referências. E aí é o que você falou, o carrapato. Então eu já trago alguém que tem bagagem, que sabe o que eu faço e coloco lá. Porque aí isso também ajuda demais. Porque não adianta eu falar. O que faz é o exemplo. Exatamente. Então, o que faz a diferença é o exemplo. Então, tiro quem desidrata e levo quem tem energia. Bom desafio. E esse cara vai com gás, cara. Você tem um desafio novo lá na loja, né? Eu preciso remunerar ele também para esse desafio. Para engajá-lo, né? Não é simples fato do convite de ir para uma outra cidade, para um outro estado. É remunerar para ele e ele entender que essa composição talvez vá colocar ele em um outro patamar. Né? E às vezes a medida que você toma é errada e você tem que voltar. Né? Recentemente também, por exemplo, a gente está com uma loja de Arapongas, teve férias, né? Vai ter uma saída de gravidez, e a gente colocou a gerente de Apucarana para ajudar na loja por um determinado período que ela estava de férias. Quando a gente viu, com 10 dias, que estava caindo o faturamento das duas, é o tal do cobertor curto. Falei, vou voltar atrás, vou colocar aqui de volta uma pessoa que está lá, então você tem que agir rápido. E ela entendeu. E aí, é uma conversa difícil, mas você vai ter, olha a sua remuneração. Nessas duas lojas faturando menos, você vai ganhar menos do que naquela lá faturando. Não é porque você é incompetente, muito pelo contrário, porque realmente... Operacionalmente, o que a gente achou que daria, não daria. E a gente encontrou também um desafio nessa outra loja. Uma das parcerias que a gente perdeu, a gente já sabia que ia ter dificuldade naquele mês. Talvez se fosse outro mês não teria dificuldade. Porque uma das parcerias acabou, né, tirando lá a gente, né, o que acontece de negócios, colocando um outro, até um concorrente, e a gente já sabia que ia ser o desafio naquele mês, porque parte do orçamento vinha daquela parceria. Então, as duas coisas combinadas deu certo, mas a gente agiu rápido.
E até o final do mês agora a gente já está praticamente recuperando o orçamento. Então agir rápido, né? Você tomar a decisão rápida, mas também voltar atrás da sua... Não, e o que você falou, né? Ter a humildade para reconhecer que não foi a melhor ação, mas chegar nesse colaborador que foi proposto a ele assumir 2 operações e mostrar para ele que não, essa não foi a melhor tomada de decisão no momento. Pode ser que lá na frente você venha ser supervisor das minhas 2 lojas, mas nesse momento, de fato, a parceria que a gente projetou não aconteceu, ali eu não estava preparado realmente para uma tomada do cobertor curto, e aí você conseguir recuar e colocar ela no mesmo patamar, porque ela tem que manter a intensidade alta, né? Intensidade se alta. Elas também se falar assim, não, você me prometeu lá, você não me colocou agora, você está me puxando para trás, eu vou regredir, não gostei disso. E aí você tem que realmente contextualizar, escolher bem as palavras, colocar num comportamento proativo para falar assim, não, de fato ele foi muito oportuno em me chamar para uma conversa olho no olho, e eu acho que o gestor, o líder é isso, é ter a hombridade de saber o momento, assim, ó, não foi legal, estou pedindo aqui para você um voto de confiança, não foi o momento correto, mas nós vamos reajustar aqui, alinhar as velas para que a gente possa caminhar e navegar num oceano muito maior. Partindo para o nosso final, Virgílio, eu sei que o papo para nós pode ser muito longo e eficaz, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os teus indicadores de desempenho, os teus KPIs que você acompanha muito de perto para avaliar a saúde e o potencial de o crescimento de uma loja. Como é que é a tua dedicação? Você falou assim que orçamento, nós estamos falando de orçamento, conversão e ticket médio para a loja, mas os teus KPIs aqui na tua operação como um todo, quais são e como que você visualiza isso? Acho que assim, o lucro, né? Acho que quando a gente vai desdobrando a árvore financeira, desemboca lá no lucro. E o outro aspecto também é o fluxo de caixa. Porque assim, até conversando com outro franqueado, e eu já sofri isso, quando você cresce muito, a pessoa entra em desespero porque o fluxo de caixa às vezes não acompanha o crescimento. Então você tem que ter muito cuidado. Recentemente, né, até com um franqueado, conversando com ele que teve um crescimento grande, parte da venda estava atrelada a crediário, onde ele não tem um recebimento imediato, necessidade de... Se ele cresceu 50% a operação dele, foi o que aconteceu. A necessidade de caixa dele aumentou e ele não se preparou com isso, e desespera. E aí a ação dele foi, Virgílio, vou cortar isso, aquilo e tal. Eu falei, calma. Mas ele estava alicerçado num crediário que é um recebimento mais longo. Mais longo. Só que assim, ele estava com um problema relativamente bom, porque era um crediário garantido. Então, calma, né? Você vai analisar, você vai ter talvez um custo agora de capital, mas quando você coloca esse custo de capital na DRE, ele se paga, porque a gente tem uma rentabilidade. Sim. E você ter essa consciência, ter esse trabalho é importante. Então você tem que ter essa né? Você como empresário, são vários pratos que a gente tem que segurar. O financeiro, porque também não adianta você ter venda e se você não tem caixa para pagar os funcionários, você já era. Então você tem que olhar o caixa da sua empresa. Então hoje, diariamente eu olho o caixa, né? Como que está o fluxo de recebimento, previsão de pagamento, saber negociar com fornecedores. Isso é super importante. Então eu olho o caixa, né, o que é o fluxo de caixa diariamente, vendas. E aí as vendas, né, eu olho o markup que tá, o CMV que a gente tem, porque hoje aí 20% do seu custo mais ou menos 20% do seu custo é de mercadoria. Então, varia aí da operação, bota 20, 25. Então, é um custo super importante que a gente tem. Pessoas tá um pouco travado. Você sabe o que tem da sua operação, né? Então, você tem que... É um custo relevante também para você gerir comissionamento. Então, o comissionamento tem que estar muito bem travado com o seu plano de negócio. Então, se você erra seu plano de negócio com comissionamento, você se... Mata. Então você precisa amarrar o seu plano de negócios com comissionamento. Você sabe, se ganhando mais, vai ganhar mais. O caixa, e aí a gente vai margem para o produto. Aí a gente começa, na hora que eu vou querer otimizar e entender onde está o problema, eu começo por seção, departamento de produtos que estão acontecendo. Aí diariamente a gente vai para entender. Porque se minha margem está menor, qual produto que eu estou vendendo mais? O que eu estou direcionando mais para a equipe? Então, isso a gente acompanha também diariamente. E conversão de vendas também.
Então são esses indicadores, não tem jeito. São KPIs muito inteligentes e interessantes que, como regra de negócio, eles são basilares para as futuras tomadas de decisão. E até para que a gente possa fechar esse nosso Podvisão, eu queria que você falasse um pouco mais dos serviços que você disponibiliza hoje para outros franqueados da rede Mercadão, que é o trabalho de tráfego pago, de digital, que você apresentasse aqui a sua proposta de trabalho e como que as pessoas te acham para que possa fazer, já que você atende 90 lojas em todo o Brasil e faz um trabalho excepcional. Hoje a gente reforça, o Virgílio, além de uma pessoa que a gente seguia bastante, noteia, busca conhecimento, a gente tem uma parceria muito robusta, muito clara em pedir a ele, Virgílio, eu preciso que você nos auxilie nessa informação, traz aqui os nossos gestores lá também na sede matriz. Você, vamos buscar por uma referência, vamos conversar com o Virgílio para ver como que é o know-how. Então eu queria que nesse momento você dedicasse um tempo apresentando qual que é o teu portfólio de produtos e serviços que você oferta para os demais franqueados da rede Mercadão. Legal. Então eu vou apresentar a SocialZap, né? A SocialZap é uma empresa de automação de marketing, né? Então a gente está muito ligado no WhatsApp, né? A gente fala que a gente é uma empresa plug-in service, né? Tipo uma consultoria. Porque muitas pessoas empresas vendem ferramentas, mas as pessoas não sabem utilizar. Então a gente, na verdade, resolve o seu problema, comunica ferramentas, integra para resolver seu problema de processos automatizando na maior ferramenta de comunicação que a gente tem hoje, que é o WhatsApp. Por quê? O engajamento é maior. O que a gente viu? Eu mando pesquisa de satisfação por e-mail, você não responde. Não. No meu WhatsApp, a primeira é 80% de resposta. 80% de engajamento de resposta eu tenho. Eu recebi ano passado, você estava na convenção, quantas avaliações a gente... E é um KPI importante, esqueci de falar ele, é um KPI super importante, a avaliação do meu pós-venda. É o meu NPS de atendimento e meu NPS de produto. Né? Como que está o meu atendimento e como está o meu produto. Então é um KPI super importante. Esse eu analiso normalmente mensalmente. E esse é um serviço que a gente entrega para o nosso cliente, né, da SocialZap. Então a SocialZap atende, hoje a gente tem esse produto para o Mercadão, atende também outros segmentos, restaurante, serviços, clínicas médicas. Mas falando mais aqui do nosso produto para o Mercadão, a gente tem 2 produtos, que é o produto de pré-venda, onde a gente faz toda a parte de atendimento desse lead. Porque o que é a necessidade que o cliente tem? Eu posso dar a ferramenta para ele, mas às vezes ele não sabe operar essa ferramenta, ele não tem a persistência. Então, a gente faz todo o know-how e faz a parametrização. Na sua loja, com X investido, você tem um potencial de Y. Então, você investe 3 mil, você tem um potencial de vender 40 mil reais, porque a gente já tem os números validados. Fantástico. Então, esses números validados a gente vai tracionando. E meu papel é estimulá-lo a cada vez botar mais lenha na fogueira para eu vender mais e eles venderem mais. Então a pré-venda é você estimular o lead, o cliente final, para que ele possa entrar em contato com a loja. Isso mesmo. Então, através de tráfego pago, pode ser tráfego pago, pode ser Google, pode ser disparo de bases antigas também. Então a gente também tem disparadores, claro que é mais fria, conversão menor, com origens. Ele entra dentro do nosso canal de atendimento, do nosso CRM. Mensageria. E aí a gente faz o atendimento. Qual que é a função desse atendimento? Levar em loja para fazer um orçamento. Perfeito. Minha função é essa. Hoje a gente, né, no óculos de grau, a gente ainda não consegue, tem medidas, tem uma questão técnicas, as pessoas gostam de provar, mas dependendo do atendimento a gente consegue levar. E aí ele finaliza em loja. Então todo esse processo a gente tem validado, é focado em vendas. Porque só vai dar certo quando eu levar dinheiro para você no final da venda. Então esse é o pré-venda que a gente fala. Então, e o que é legal, como a gente tem muita referência, a gente consegue usar os benchmark. Ele não está sozinho. Se ele for sozinho, ele vai demorar. Olha, ele vai precisar ter uma estrutura. Eu demorei 4 anos testando 5, 6 CRMs. Eu demorei testando. Ele vai ganhar tempo, porque ele não precisa testar. Ele treinar uma pessoa leva quanto tempo? Ixi, muito tempo. O que é que eu tenho aqui? Referências. Eu trago, igual que eu faço em loja. Exatamente. Eu tenho uma referência, colo essa referência do lado, ele já tem um modelo e ele busca essa referência do lado. Então, ele já vai ter uma pessoa especializada que vai rampar rápido, ou eu já tenho alguém disponível na hora para atendê-lo. Não vai ter férias, feriado e tudo mais, porque eu também tenho uma equipe que consegue cobrir essa... Hoje aconteceu isso aqui, tá? Então, um consegue cobrir o outro, então isso é muito bom. E dá esse know-how de gestão, de otimizar, porque a gente também coloca inteligência no tráfego.
Então, eu consigo saber qual que é a campanha que performou mais, qual que é a campanha que performou menos. Então, semanalmente, né, a gente se reúne, meu time com o time de tráfego, com o cliente, para dizer assim, ó, chegaram leads nessas campanhas, como foi a conversão? Será que está engajando? Não está. Porque às vezes também é o seguinte, às vezes tem uma campanha onde tem um lead mais caro, mas uma campanha de multifocal onde o ticket médio é maior, o ROI acaba sendo maior mesmo com o custo de lead mais caro. Então são todas essas análises que a gente precisa colocar na mesa e para fazer, porque assim, olha, às vezes o mais caro não quer dizer que é o pior. Exatamente. Então, essas otimizações a gente vai trabalhando e levando resultado. E a gente tem levado muito resultado para os nossos, e é resultado incremental. Eu não tô tirando de outro canal dele. Eu estou entregando para ele um novo canal de venda para ele trabalhar. Eficiente, já testado, com referência. E fiquei sabendo, inclusive, que as suas atendentes estimulam, questionam, porque a efetividade na loja não está acontecendo. É isso mesmo. E isso é muito bacana. E eu peço para eles estimularem a gente também, para ter essa troca. Então isso é muito rico que vem acontecendo. Então a gente vem impactando muito as lojas na minha. E é muito legal ver as lojas subindo, performando. E agora o que acontece? E o que eu sempre falo, aqui não vai salvar a sua vida. Não é para você investir aqui e deixar de ter o street, deixar de ter outro canal. Acontece muito isso, Fábio, da pessoa, não, agora aqui vai a minha galinha de ouro. Não deixa. Continua os outros canais, vai buscar taxa de parceria, vai atrás de canais. Isso aqui é mais um canal que vai trazer na sua loja. Bem colocado. Então, acho que isso é um ponto que eu levo, né? Porque não pode ser único. Não pode ser único. Você não pode botar lá único. Então, esse é um produto que vem dando resultado. E o outro é o pós-venda, que a gente falou, é toda essa régua de relacionamento automatizado, onde ele vai ter um BI para acessar qual que é o índice de satisfação do cliente dele, né, qual que é o engajamento que ele está tendo com esse cliente ao longo desses 2 anos, para você trazer esse cliente de volta para sua loja. E você dá luz para muitos desses franqueados que muitas vezes ele tem uma falsa interpretação dizendo o seguinte, não, mas talvez a minha vendedora ela pode ser a melhor do mercado. Aí você, através dos dados, através do trabalho de pós-venda que você mensura atendimento e produto, você consegue identificar que aquela vendedora ela não é do mercado, ela está deixando de ter um aproveitamento que ela poderia ter de 20%, 30% a mais. Justamente. Porque você dá luz àquilo, né? Você fala, não, tá aqui, ó, o cliente está respondendo que o atendimento dela com essa composição de produto no mix não foi a melhor oferta. E aí você cria referências. E aí eu venho na minha última pergunta. Por falar em referências, as lojas que você atende aqui, como você atende lojas em Londrina, Assis, você faz trabalho inclusive para Pomerode, Indaial, para todos os estados, Acre. Dá para nós um sensor aí de referência. Você levou lojas que estavam em qual faturamento para qual faturamento? Eu vou falar do canal que a gente influenciou, né? O canal de vendas. Tem loja que fala assim, com tráfego eu fazia 15 mil. Aí o que ele desestimulava, um vez ia, outro não ia. E a gente tá chegando nessas lojas para 80 mil só de canal de tráfego. Então lojas que nunca bateram 100 mil e com o canal a mais ultrapassou a marca dos 100 mil. As lojas que estavam estacionadas em 80, 90 foi para 150 mil. Então, são números que a gente levou e metrificando o canal. Por quê? Porque elas desistiam. E aqui a gente não deixa de desistir. Porque caiu o lead, aí esse é um outro indicador que a gente não falou. Diariamente as meninas acompanham. Caiu o lead, opa, tráfego, o que aconteceu? Eu preciso de... Lead é combustível para queimar. Então, eu tenho uma meta de leads operacional. Se eu tenho 300 leads, não pode chegar a 200. Porque se chegar a 200, eu vou ter que converter mais e vai sair do meu padrão e eu vou cair de performance. Então, essa engenharia é diária. E é operação. É operação. E operação não dá pra gente não controlar. Então, é mais ou menos isso aí que a gente faz e a gente acompanha o nosso cliente de fato. Semanalmente não chegou, o que aconteceu do lead? Aumentou o custo de lead, mas como é que tá essa campanha? Pô, temos que botar uma campanha com custo de lead mais baixo. É uma engenharia constante pra gente poder otimizar. E como as pessoas te encontram para contratar o serviço da Social Zap? Pode ser no nosso Instagram, né? @socialzap. E a gente tem o Guilherme, a gente pode deixar o nosso contato do comercial, o Gui que faz toda a parte comercial, ele entende muito do processo. Acho que a gente pode deixar o número na descrição do podcast aí. Então entre em contato e espero aí que a gente consiga ajudar muito mais lojas aí. Hoje a gente está com 90
quem sabe a gente chegar em todas as lojas ali, né? Se depender do Podvisão, para todas as lojas do Brasil. E olha, a gente fica muito feliz em poder ter a oportunidade desse momento com o Virgílio. O quanto é abastecedor e motivador a gente poder ter um bate-papo desse daqui, que você certamente aí vai poder dar o play, voltar em várias informações, porque a gente inclusive entra numa velocidade aqui de construção de ideia que a hora que você fala assim, nossa, peraí que tem hora que eu tenho que diminuir para o -1 para conseguir acompanhar. Mas Virgílio, muito obrigado. Eu acho que mais do que gestão de multifranquias, você tem uma grande capacidade, uma grande resiliência, uma superação como líder para fazer um trabalho fantástico por anos e anos dentro do segmento. Vai levar muita informação e muito conteúdo para o nosso podcast e a gente espera aqui que outros sejam franqueados, sejam grandes líderes, seguiem e visualizem em você como uma grande alavanca para realmente ter aí uma liderança futura de muito sucesso nesse mercado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Realmente uma honra aqui estar podendo compartilhar um pouco e, né, tantos nomes que passaram aí muito grandes e é uma honra grande. Obrigado. Para nós é sempre muito oportuna. Curta, compartilhe, comente. O nosso Podvisão está no ar para levar informação. E você sabe, a gente sempre vai ter um episódio novo quinzenalmente. A gente vem gravando para levar você todo esse conteúdo e a gente te espera para os próximos. Muito obrigado, valeu, sucesso e boas vendas.